O meu bom dia a todos, você é bem-vindo, você é bem-vinda a mais este encontro em volta da Palavra de Deus. Que bom que você está com a gente. E juntos podemos estudar esta palavra que é viva, que é eficaz, uma palavra que transforma, uma palavra que dá ânimo, uma palavra que dá conforto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos ouvir a voz de Deus através da palavra. Mas antes, vamos conversar com o Senhor. Vamos orar. Eu sei que você tem orado na sua casa, eu sei que você tem buscado a presença do Senhor, mas vamos juntos agora, eu aqui na minha casa, você na sua casa, buscar a face do Senhor. Precisamos orar pela nossa cidade, pela pandemia, pela epidemia da dengue, orar pela liderança da cidade, o prefeito, os líderes, autoridades do Brasil. Precisamos orar pelas pessoas enfermas, tantos tristes, abatidos, tantos que precisam da graça do Senhor, alguns que perderam o seu emprego, estão desempregados, aguardando muitas vezes passar esse vendaval para voltar ao trabalho. Há indecisão, há indefinição e nós precisamos nos colocar diante da rocha sólida que é o nosso Deus, que vai nos orientar num momento como este. Por isso eu convido você a baixar sua cabeça e estar orando comigo agora. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus. A ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aceita, ó Deus, as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo, que agrade ao Senhor. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ouvindo as nossas preces. Tantos enfermos, tantos tristes, abatidos, desiludidos, sem esperança, que a presença do Senhor seja essa presença renovadora, fortalecedora. Alguns aflitos, ó Deus, que a ação do teu Espírito seja uma ação de acalmar o ânimo, ó Deus, dando paz, esta paz que excede a todo entendimento. Buscamos a tua presença, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. E o Senhor vem e nos encontra com a tua graça, com a tua maravilhosa graça, com a tua misericórdia. E assim, ó Deus, somos alcançados, e, ó Deus, somos renovados pela ação do teu Espírito. Abençoa o teu filho que está ouvindo e participando desta mensagem, desse tempo em volta da tua palavra. Abençoa a tua filha, esta família, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre esta casa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero meditar na palavra do Senhor sobre a igreja. Algo fantástico é falar sobre a igreja. Nós estamos vindo do aniversário da nossa igreja. 22 anos de vida que Deus tem concedido a nós como igreja. E foi solicitado um vídeo, um testemunho dos irmãos com a seguinte pergunta: o que a igreja significa para você? No domingo passado à noite, na transmissão do culto, alguns testemunhos. Hoje à noite, na transmissão, outros testemunhos. Irmãos dizendo o que a igreja significa. Isto é, qual é o valor da igreja? Qual é a importância da igreja na vida de você? Qual é o sentido da igreja? E esta pergunta é uma pergunta para você também. Quem sabe você já respondeu e já deu o seu testemunho nos vídeos, mas quem sabe você ainda não falou. Mas qual é o teu sentimento a respeito da igreja, da sua igreja? O que significa a igreja para você? Mas antes de falar na igreja, eu faria uma outra pergunta para você. O que significa o lockdown? Lockdown, pastor, é verdade. O que é o lockdown? Nesta pandemia, alguns termos têm surgido e aparecido aí para a gente tá toda hora batendo nos nossos ouvidos. Fala-se muito em isolamento social, fala-se muito em quarentena,
E fala-se no lockdown. Porque com o agravamento da pandemia, quando o isolamento social não dá mais, a quarentena já se faz pequena, o governo institui então o lockdown. O que é o lockdown? É algo mais além do distanciamento social. O lockdown é uma recomendação do governo do estado dizendo fique em casa. É o bloqueio de tudo, lojas e tudo mais, menos hospitais, menos as farmácias, menos os supermercados, o restante tudo bloqueado. Para quê? Para que a ação do vírus possa diminuir e logo esta pandemia possa ser contida. E a minha pergunta, o que significa o lockdown para você? Para alguns, eles iriam responder, para mim não significa nada. Porque para essas pessoas, a pandemia, o vírus é tudo uma história, uma invenção, a mídia e governo e tudo isso é para enrolar o povo. Para outros, eles dizem, não, é um absurdo. Bloquear tudo é um absurdo, isso é fora de sentido. Agora, para outros, é uma medida necessária. Porque entendem que o isolamento, as pessoas em casa vão diminuir aquela curva que eles falam, né, do acentuamento da ação do vírus nas nossas vidas. Quando eu começo a entender isso, e eu sei o que é o lockdown e por que ele existe, eu começo a entender e dou valor ou não dou valor, depende daquilo que eu penso e eu creio. A igreja é a mesma coisa. Mas agora, num sentido mais amplo, num sentido espiritual, num sentido que transcende o aqui e agora. E por isso é importante, por quê? Porque quando eu entendo o que é a igreja, quando eu entendo o que é a minha igreja, eu posso viver de acordo com aquilo que Deus tem para a minha vida, para a vida da minha família, para o propósito pessoal de Deus em cada um de nós. O que a igreja significa para você? E aí eu volto à amplitude das questões. Para alguns a igreja não significa nada. Ele não vai na igreja, não congrega, ele não faz parte de uma congregação, de uma igreja, acha até a igreja um absurdo, algo, uma invenção humana. Ele não, isso não significa nada, não tem valor para mim. Antigamente, até há pouco tempo, existia um êxodo de pessoas saindo de uma denominação para outra. Ainda acontece muitas vezes assim. Ele está numa denominação, por exemplo, Batista, sai da Batista, vai para a Assembleia, sai da Assembleia, vai para a Cruzada. Mas, ultimamente, o que tem acontecido é as pessoas saindo das denominações para serem independentes. O que nós chamamos de desigrejados. Alguém que cansou da igreja e acha que viver o evangelho, ele pode ser vivido sem a igreja. Quem sabe ele entende bem o que é a igreja, quem sabe ele não entende. Porque para alguns a igreja tem pouco significado, para outros ela tem muito, mas só vamos dar valor à igreja quando nós entendemos à luz da palavra de Deus o que é a igreja. Muitas vezes quando falamos em igreja, nós pensamos logo em organização ou instituição, pensamos logo num templo, num edifício, numa construção, num lugar de reuniões, porque nós aprendemos e a vivência tem nos levado a isso. Vamos à igreja. Quando usamos o sentido de igreja para o templo. E há uma diferença enorme entre igreja e templo. E eu quero dizer para você e lembrar você que templo é construção. É madeira, é ferro, é cimento, é tijolo. Agora igreja é pessoa. Igreja é reunião de pessoas, é gente.
E a Bíblia, ela fala claramente quando ela se refere à igreja, dizendo que igreja não é edifício. Ela nunca se refere à igreja como um edifício. Não existe esta ideia na Bíblia. Igreja simplesmente representa, ela é uma assembleia, uma reunião de pessoas. E é interessante, por isso eu preciso estudar e ler a Bíblia. Lá no tempo do Novo Testamento, já a igreja era conhecida como um organismo, mais que uma organização, mas um organismo vivo, um organismo dinâmico. E essa palavra igreja vem da palavra grega eclesia, que é chamar para fora. Aqueles que fazem parte da igreja foram chamados para fora do pecado, para fora do mundo que jaz no maligno. Então, quando nós podemos olhar isso, nós podemos pensar, o que é a igreja? E eu separei um texto para você, que é um texto que foi no cartão de aniversário da igreja, junto com o bolo que nós enviamos a cada membro da nossa igreja, a cada família da nossa igreja. E o texto encontra-se em 1 Pedro 2,9. Você pode abrir a sua Bíblia, se tiver, e acompanhar esse texto que diz, uma afirmação de Pedro para a igreja. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Numa outra versão, para a gente compreender melhor, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Texto lindo, palavra abençoadora para o meu coração e para o seu. E eu entendo então que igreja é o conjunto de pessoas que um dia foram atraídas pela cruz de Cristo. Jesus disse, quando eu for levantado, eu a todos atrairei, aqueles que aceitaram o convite do vinde a mim de Jesus. E com fé chegaram-se até Jesus. E através de Jesus se tornaram filhos de Deus. Fazem parte agora da igreja, da família de Deus. Da família de Deus. A igreja, ela surge a partir do ministério de Jesus, quando Jesus chegou, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Quando Jesus, o Verbo eterno, o Cristo, o Filho de Deus, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus veio ao mundo neste tempo para buscar a mim e a você, que estávamos perdidos longe de Deus, ele disse, eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido, eu e você. E eu gosto muito lá em Mateus e outros evangelhos citam também, quando Jesus faz uma pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O que o povo está dizendo que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para ele, Pedro, foi o Espírito Santo que iluminou você, é verdade, eu sou Filho do Deus vivo. E depois aí Jesus continua dizendo sobre esta afirmação tua, Pedro, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E lá no verso 18 ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. Muita discussão em torno desse texto. Mas ele é simples, quando você olha a palavra de Deus e Jesus diz, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. É a afirmação verdadeira. Ele é o Messias esperado. E quando Jesus diz, tu és Pedro, ele faz um jogo de palavras aí dizendo, tu és Pedro, um fragmento de pedra, de rocha. Agora, eu sou a pedra verdadeira.
A pedra verdadeira sou eu, a pedra de esquina. E sobre esta pedra, que sou eu, sobre esta grande rocha, que sou eu edificarei a minha igreja. Pedro faz parte da igreja. Eu e você fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja. Nós somos os filhos de Deus que fazemos parte agora da família de Deus. Todos os salvos, todas as épocas, se tornaram filhos de Deus. E eu começo a entender então que a igreja não é minha. A igreja é de Cristo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E algum palavreado nosso muitas vezes dá um entendimento errado. Como eu disse no início, eu vou à igreja. A igreja sou eu não vou à igreja. Mas nós usamos o termo igreja para templo. Eu vou ao templo, este seria o mais correto. Mas também dizemos muitas vezes a minha igreja. Qual é a tua igreja? Aí se diz a minha igreja é tal igreja. Nós não temos igreja. Nós não somos donos de igreja. O dono da igreja é Jesus. E muitas vezes, em umas frases simples, nós colocamos conceitos errados. Cristo afirmou: eu edificarei a minha igreja. Uma igreja única, edificada em torno do próprio Cristo. Edificada sobre a rocha que é Jesus, o Filho do Deus vivo. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja, no poder de Deus, vai invadir o inferno e trazer as pessoas de lá para a salvação. E esta igreja é revestida de autoridade. Ah, como estudar a igreja e ler a respeito da igreja é algo fascinante. Sabe por quê? Porque ela difere de qualquer outro tipo de organização. Os fundamentos teológicos dela são muito fortes. Ela tem um cabeça, ela tem um dono que é o próprio Cristo. Por isso a Bíblia diz que nós como igreja somos o corpo. Ele, o Cristo, é o cabeça da igreja. E vale a pena você olhar a Bíblia e estudar com muita calma, que a igreja é a congregação, o ajuntamento dos redimidos por Jesus. E eu queria enfatizar para você, meu irmão, minha irmã, igreja é gente totalmente entregue a Jesus Cristo, se submetendo ao senhorio de Jesus, nada mais e nada menos do que isso. Gente é povo orando, buscando a vontade de Deus. Igreja é gente proclamando o Evangelho, dizendo só Jesus Cristo salva, para a glória de Deus. Ah, meus irmãos, igreja é gente confessando Cristo no batismo, é gente celebrando o viver de Cristo na celebração da ceia. Igreja é gente estudando a Bíblia. Cristo é o cabeça da igreja. Ele próprio é o salvador do corpo. Por isso, isto alegra o meu coração e anima. A antiga aliança era para o povo de Israel, agora não é. O Evangelho veio para todos os povos. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja para que haja comunhão em Cristo e possamos já antever o céu, o gozo do céu, porque Cristo vem e se manifesta a nós. Quando a gente perde esta visão da igreja, nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Nós não entendemos e não sabemos o significado da igreja. Mas quando entendemos que a igreja é de Cristo, Ele é o cabeça, Ele é que fundou e a igreja vive por causa dele, permanece no poder dele, as coisas mudam e o significado é outro. Mas as pessoas muitas vezes não sabem o que é a igreja, aquilo que a Bíblia diz. Para muitos, infelizmente, a igreja é um clube. As pessoas se reúnem para trocar ideias com amigos, pessoas do mesmo nível social, um lugar de recreação, quem sabe um lugar de entretenimento, onde as pessoas se sentem confortadas, ouvindo aquilo que gostam e o que querem. Isso não é a igreja de Cristo, é um clube. Para outros, a igreja é uma associação.
não apenas entretenimento, mas propósitos comuns, compromisso, engajamento, em benefício muitas vezes próprio. É mais um grupo cultural do que um grupo teológico. Não entenderam ainda o que é a Igreja de Cristo. Para outros ainda, a igreja é um colégio interno. Regras, patrulhamento, divisão de posição administrativa, aluno, professor, padrões éticos, preocupados com o comprimento da saia, com o comprimento do cabelo, com o corte, com a cosmética, lugares onde pode ir, onde não ir. Parece um patrulhamento. Isso não é a Igreja de Cristo. Para outros ainda, a igreja é um gueto. Grupos fechados, isolados, só eles entendem, só eles sabem, só eles têm a salvação e Deus é só para eles. Isso não é igreja. Consideram-se superiores aos outros, injustiçados muitas vezes pela sociedade. Eles acham que inventaram o evangelho e só eles têm a certeza das coisas. Qualquer crente, qualquer outra igreja, qualquer outra religião é vista com reservas, quando não, muitas vezes com suspeitas. Isso não é igreja. Pode parecer brincadeira, pode ser engraçado, mas na verdade, meu irmão, minha irmã, esses modelos de igreja, quando nós entendemos igreja como uma associação, um clube, um colégio interno, um gueto, isso aí é mais do que ir contra a Bíblia, mas é uma usina de neurose. E as pessoas são neuróticas porque vivem esse sentimento errado de igreja. Por isso, podemos resumir que igreja é mais que um prédio. Igreja é mais que uma instituição denominacional. A igreja é mais do que uma instituição cultural ou social. A igreja é a família de Deus formada aos pés da cruz. Por isso a palavra de Deus diz a todos quantos o receberam, isto é, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso Paulo aos Efésios ele diz: assim pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando eu entendo que a igreja, quando eu reconheço que a igreja é fruto do amor de Deus por mim, quando Cristo morreu na cruz para me resgatar e me fazer filho de Deus, a igreja para mim tem relevância, a igreja para mim tem significado. Quem sabe você pergunta, aí para você, pastor, o que significa a igreja? O que significa a Igreja Batista Boas Novas? Eu podia resumir para você dizendo que ela representa a melhor das oportunidades de crescimento que Deus me concedeu. A melhor das oportunidades de crescimento que Deus me concedeu. Porque Pedro diz na sua segunda carta: cresçam, pois, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Eu não poderia crescer na graça e no conhecimento sozinho, isolado, se não fosse a igreja. E eu sou imensamente grato a Deus por esta comunidade de pessoas que Deus colocou na minha vida. Pessoas que Deus tem colocado na vida da minha família. Nesta comunidade, eu tenho sido abençoado, grandemente abençoado por Deus. Porque eu sei que nesta comunidade pessoas oram por mim. Pessoas se preocupam com a minha família. E juntos podemos crescer, como diz Pedro, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço imensamente a Deus porque Deus me colocou numa comunidade como a Igreja Batista Boas Novas, onde eu posso servi-lo no ministério da palavra, pregando a palavra, ministrando a palavra
Isso é algo de Deus para o meu coração, é um presente, um privilégio que Deus me dá. Por isso, a IBBN, ela é relevante para mim, que nela eu posso exercer o meu ministério. Eu tenho a certeza que Deus me chamou para esse grupo de pessoas, grupo pelo qual eu oro todos os dias, intercedendo e agradecendo. Obrigado, Igreja Batista Boas Novas, por aquilo que você significa na minha vida e na vida da minha família. E a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que nesse tempo em volta da palavra eu possa entender o que é ser igreja. Mas antes de encerrar esta ministração, eu quero mostrar um vídeo para você. Eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, é algo muito rápido, mas vai abençoar a sua vida de uma maneira muito forte. Presta atenção agora. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Então, podemos aprender na palavra do Senhor que igreja é gente. Igreja são pessoas. Igreja é você com um propósito. O propósito de amar a Deus e amar as pessoas. Isto é igreja. Igreja é você, meu irmão, minha irmã, com uma missão. Ligar o que não está ligado a Cristo. Trazer pessoas a Jesus para juntos crescermos na comunhão, na adoração, no conhecimento do Senhor Jesus. Aprendemos que igreja é você, sou eu, com um plano simples de Deus, de estarmos ligados a Deus com o nosso serviço, um plano simples de liderarmos um pequeno grupo
na escola bíblica, agora online, você fazer o seu grupo de estudo. Isto é igreja. Igreja é você usando o seu dom, usando a capacitação que Deus deu para você, para que o nome dele seja glorificado. Ah, meu irmão, minha irmã, igreja é você passando a sua fé àqueles que não conhecem a Jesus. E quando nós entendemos isso, eu valorizo a igreja. Eu valorizo o meu irmão, que Deus tem colocado na minha vida, e eu sou grato a Deus porque eles me ajudam e eu posso ajudá-los também. Quando eu entendo isso, quando nós vivemos desta forma, meus irmãos, tudo aquilo que nós costumamos fazer na igreja ou no templo, tornam-se coisas que fazemos como igreja. E como igreja nós temos uma missão muito grande: ir e anunciar e ensinar a palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quem sabe um novo entendimento do que é igreja. Quem sabe valorizando mais e mais a sua igreja. Quem sabe dando glórias a Deus pela sua igreja. E quem sabe você que não faz parte da igreja, possa estar inserido na igreja, através da fé e da confiança em Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele, se arrependendo do seu pecado e fazendo parte agora da família de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada. E não esqueça, temos um encontro às 7h30 no nosso culto vespertino. E sempre queria lembrar você, temos a mensagem pastoral na quarta-feira, temos a mensagem pastoral no domingo pela manhã e temos a mensagem pastoral no culto à noite, no domingo. Agora, no domingo à noite, temos também o louvor, as comunicações, para que você possa estar acompanhando o andamento da nossa igreja. Continue orando pelo seu pastor, continue orando pelo seu irmão, mantendo contato um com o outro, porque igreja somos nós, fazemos parte da igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para você, com a graça e com a paz do nosso Deus. Mas eu quero orar ainda, agradecendo a Deus pela sua vida. Pai, obrigado pela vida do teu filho, da tua filha, que está participando deste momento de culto em volta da tua palavra. Obrigado porque somos igreja. O Senhor tem nos escolhido para fazermos parte do corpo de Cristo. Ajuda-nos a entendermos isso e a cumprirmos a missão que o Senhor deixou para a igreja. Anunciar as boas novas de salvação. E a nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas, que possamos entender e fazer a verdade que nós colocamos como o nome da igreja, Igreja Batista Boas Novas, anunciando as boas novas de salvação àqueles que não conhecem a Jesus. Obrigado a Deus porque um dia conhecemos a Jesus. Obrigado porque fazemos parte da tua igreja. Glorificamos o teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima.